Olá, você que acompanha a rede de homens da IQ Lagoinha, paz seja convosco. Nesse momento te convido para ver e ouvir mais uma mensagem que Deus preparou para você. É uma mensagem edificante, uma mensagem transformadora e que irá trazer um conforto para o seu coração. Então, meu irmão, separe um tempinho para estarmos juntos crescendo na graça e em conhecimento da palavra de Deus. Amém? E o tema de hoje é totalmente transformado. Quem que não quer ser totalmente transformado? Eu quero. Você também quer? Então vamos estar lendo na mensagem de hoje, ouvindo também o que significa isso para a nossa vida. Ser totalmente transformados. Amém? E antes de nós entrarmos na mensagem, gostaria de estar fazendo uma oração para que Deus abençoasse esse momento, essa mensagem, que Deus pudesse estar colocando no seu coração e no seu entendimento o que eu estarei falando para vocês no dia de hoje. Amém? Então vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nesse momento, Senhor, entramos em conexão contigo, para que nós possamos estar ministrando essa mensagem, para que essa mensagem tenha um entendimento para quem estiver ouvindo e vendo. É que eu te peço, Senhor, nesse momento, nós anulamos toda e qualquer ação do maligno que queira estar querendo atrapalhar a mensagem de hoje, Senhor. Ó Deus, me coloca à sua disposição, Senhor, para que seja o seu servo para estar levando essa palavra para todos os ouvintes desse vídeo. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos lá, meus irmãos, então, para nós iniciarmos a mensagem de hoje, lembrando que o tema é totalmente transformado. Nós estaremos lendo na Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 41, o versículo é o de número 14. E o que a palavra de Deus diz? Então, Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da cadeia. Ele se barbeou e mudou a roupa e foi se apresentar ao Faraó. Amém? O que essa passagem está dizendo nesse versículo, né? Essa passagem, ela conta a história de José, né? Todos nós sabemos o José que foi vendido como escravo para o Egito, né? E ele ficou muitos anos presos, enfim, até se tornar o governador do Egito. É interessante que vocês depois leiam na íntegra toda essa história, que é uma história muito edificante, uma história muito interessante, para que nós possamos estar utilizando ela para as nossas vidas, né? O entendimento. Mas na mensagem de hoje nós vamos pegar alguns pedaços, algumas partes dessa história, para que nós possamos canalizar, direcionar para o nosso entendimento e o que nós podemos estar tirando, né? Então, como havia dito, né, José do Egito, né? Todos nós conhecemos como José do Egito, né? Lembrando que ele foi preso injustamente, né? Através da esposa do comandante lá, o Potifar, que era o comandante do faraó, né? Que ela tinha acusado ele de, entre aspas, nos dias de hoje, de assédio, né? Que estava tentando assediá-la, e ele foi preso. Então nós sabemos que isso já começou com uma prisão que foi injusta. Porém, ele passou na cadeia, provavelmente aí ele deve ter ficado preso em torno de 10 a 13 anos, né? A história, a Bíblia não diz corretamente o período, mas tudo indica que ele deve ter ficado preso de 10 a 13 anos.
Porém, quando José finalmente saiu da cadeia, já não era mais o mesmo, ou seja, ele tinha sido totalmente transformado. E é isso que nós vamos entender nessa história de José, o que nós podemos trazer para a nossa vida, para o nosso entendimento, né? José, ele com certeza havia esperado muito por aquele momento. E quando chegou a oportunidade, por isso que eu falo, às vezes nós não podemos perder a oportunidade. Foi o que aconteceu com José. José esperou muito tempo por isso, mas ele não perdeu a grande oportunidade, que poderia ser a única, né? Ele estava mais do que pronto para essa oportunidade. Porém, o que faltava? Se nós lermos depois na Bíblia, o que faltava aí, né? Um pequeno detalhe, ou não, dois pequenos detalhes, né? Podemos acrescentar, né? Se ele aparecesse diante do faraó, do jeito que ele estava, como prisioneiro, lembrando que o faraó pediu para que fosse buscar José lá na cadeia. Se ele se apresentasse da forma que ele estava, cabeludo, sem fazer barba, todo sujo, roupa rasgada, com certeza o faraó não daria crédito para ele. Por quê? Lembrando que o faraó, ele pediu para que fosse buscar José da cadeia, justamente para que ele pudesse interpretar um sonho do faraó, que o faraó já tinha tentado que outras pessoas, sacerdotes, enfim, todos lá tentassem interpretar o sonho dele, mas não tinha. E aí, através de uma pessoa que falou para o faraó que existia um hebreu chamado José, que já havia interpretado um sonho, que ele poderia interpretar o sonho do faraó. Aí o faraó não perdeu tempo, mande buscar José. Aí, voltando ao que eu estava falando, na verdade, José, se ele fosse se preparar, né? Se ele não tivesse se preparado, se barbeado, trocado de roupa, se ele fosse se apresentar da forma que ele estava, com certeza o faraó não ia dar muito crédito para ele, fora o mau cheiro, né? Então, é que eu falo, nas oportunidades nós devemos estar o quê? Preparados. Então, no caso de José, ele quis se preparar, onde nesse momento revelou o quê? Um novo homem, aí que surgiu a imagem do servo do Senhor, onde ele se barbeou, cortou cabelo, tomou um banho, botou vestes novas, e aí nisso apareceu um novo homem, né? Que foi totalmente transformado, mesmo estando na cadeia, né? Então, quando nós passamos por momentos difíceis, é que eu te falo, meu irmão, é preciso fazer como José, cuidar-se um pouco, melhorar a autoestima. Quantas pessoas, né, até às vezes nós mesmos já passamos por situações que nós ficamos cabisbaixo, a estima lá no chão. Nós precisamos o quê? Usar o exemplo de José como sendo uma transformação total aí, cuidar-se. E aí que começa todo o centro da mensagem. O que nós precisamos ser transformados? O que você precisa ser transformado, né? Não podemos o quê? Não podemos nos conformar com as cadeias, tipificando a cadeia, a prisão de José. Não podemos nos conformar com as cadeias da desilusão, da decepção, da tristeza, da enfermidade, entre outros, né? É preciso o quê? É preciso levantar e prosseguir, dar a volta por cima, né? Como diz o ditado popular aí, ó, sacode a poeira e dá a volta por cima. Muitas pessoas, infelizmente, elas estão presas e não conseguem sair dos seus problemas. Quantas pessoas o irmão deve conhecer? Eu conheço inúmeras. Até nós, às vezes, ficamos no passado presos a um problema e não conseguem sair. Por quê?
sente-se o quê? Num labirinto, sente que está no labirinto, que vai para um lado, para o outro, não consegue sair, aquele labirinto de sofrimento. E o que acontece? A pessoa ela não tem forças, o quê? Para erguer, para levantar a cabeça, dar a volta por cima, entendeu? E é aí que nós precisamos entender, com essa história de José, o que nós podemos tirar de ensinamento para as nossas vidas, ou mesmo para que nós possamos, às vezes, direcionar uma pessoa, dar uma palavra de conforto, um direcionamento, enfim. Então, é o que eu faço a pergunta para você, meu irmão: o que é preciso para que todos nós sejamos totalmente transformados? O que é preciso? Vamos aprender na mensagem de hoje. Eu vou tentar fazer com que nós tenhamos um entendimento para que essa passagem de José do Egito ela possa nos ensinar, que é essa passagem que José sai da cadeia para poder interpretar o sonho de Faraó. Então, o que nós podemos estar entendendo, já para entrar no centro da mensagem aí do dia de hoje? O que nós podemos já começar a tirar aí de ensinamento? Primeiro deles, nos ensina que nunca devemos desistir de sonhar. Provavelmente, enquanto José estava na cadeia, ele sonhava o quê? Com todos aqueles propósitos de Deus para a vida dele. Com certeza, imagine, você ficar 10, 13 anos aí, enfim, você não pode deixar de sonhar aquilo que Deus mostrou para ele nos sonhos que ele teve no passado, de propósitos para a vida dele, lembrando que ele foi preso injustamente. Então isso já tem uma direção de que José poderia simplesmente estar deprimido, estar lá em depressão total. Mas com certeza, nesse tempo todo, José ele não deixou de sonhar. Em todo o tempo, o que sustentava a vida dele lá na cadeia era o quê? Era lembrar, como eu já havia dito, dos sonhos que ele teve no passado. Todos aqueles sonhos, se nós lermos lá o capítulo de Gênesis inteiro, nós vamos ver na história de José todos os sonhos que ele teve no passado. Porém, nós sabemos que cada sonho tem umas circunstâncias diferentes, né? Mas ele não deixou de sonhar. Por quê? Existia ali uma promessa de Deus que ainda estava em pé, ou seja, ela não tinha morrido. Com certeza, do fundo daquela cadeia, José, através lá daquela cela, daquelas grades, ele olhava o quê? Olhava lá a luz do dia e o quê? Ele se enchia de esperança. Para o quê? Para um futuro melhor. Meu irmão, o sonho, ele motiva o quê? Ele motiva as pessoas a prosseguir. Por isso que nós nunca não podemos deixar, na verdade, de sonhar. Infelizmente, muitas pessoas hoje vivem o quê? Amarguradas. Porque o que acontece? Desistem de sonhar. Então, meu irmão, é necessário que nós estejamos sempre construindo os nossos sonhos, imaginar coisas boas e o principal, elaborar projetos para viver um melhor lá no futuro, ou melhor dizendo, viver um futuro melhor. Então nós temos que estar sempre sonhando e planejando com esse futuro, né? Nós colocamos aí como uma representação que o sonho é como você brincar de construir castelos na areia. Mesmo que venha aquela água, venha o vento e derrube o seu castelo, você não irá se importar, porque sabe que pode fazer tudo novamente. Sonhos
nós iremos construir, provavelmente teremos desilusões, teremos frustrações, mas nós temos que ter aquele ânimo de começar tudo de novo, começar do zero. Quantas vezes, meu irmão, coisas que deram errada, situações que deram errada, você projetou uma coisa e deu outra, né? Principalmente nesse período que nós estamos de pandemia, vivendo aí nesses anos, nesses meses de pandemia. Com certeza, tudo aquilo que você tinha planejado lá de março de 2020 em diante, tudo foi por água abaixo. Mas nós não podemos deixar de quê? Ter o ânimo de que podemos fazer tudo de novo. Não podemos ficar presos. Além disso, o que acontece? Existe um prazer aí de construir novos sonhos. Existe um prazer de construir tudo de novo. E com certeza esse prazer ele é muito superior à frustração de quando isso se desmancha, levando a representação do castelo de areia. É muito mais gratificante o prazer que nos dá de reconstruir os nossos sonhos do que a frustração, o sofrimento. É isso que nós temos que ter em mente, né? Quando sonhamos, quando nós estamos planejando lá os nossos sonhos, não convém ficar imaginando que nada vai ser diferente. Eu vou fazer aquilo, mas vai ser igual, vou fazer aquilo, vai ser também, não vai mudar nada. Não podemos imaginar que nada vai ser diferente. Por quê? Porque todo sonho é preciso que se preparar, mesmo que seja quando algo sai errado, como havia dito. Mas nós temos que ter a certeza de que nós iremos ter uma disposição para o quê? Para reverter toda e qualquer situação. A história de José, né, que nós estamos falando aí, ela revela que ele sempre foi um sonhador. Desde o momento em que os seus irmãos o jogaram no buraco e depois o venderam como escravo, por isso que eu falo, depois dá uma lida na história de José lá em Gênesis, para entender tudo que nós estamos falando na mensagem de hoje. Então, José não deixou de sonhar. Ele não parou de sonhar, ele continuou sonhando. E um detalhe, ele foi se destacando onde ele estava. Mesmo depois de ser preso injustamente, como nós vimos desde o início aí, ele manteve seu sonho e se tornou o quê? O prisioneiro de confiança do carcereiro. Então, meu irmão, eu te faço a pergunta, e você tem sonhado? Você tem sonhado? Você tem feito projetos? Então, meu irmão, fica o ensinamento de que nunca devemos desistir de sonhar, desistir dos nossos sonhos, desistir dos projetos, sabendo que Deus está na frente, Deus estará direcionando os nossos caminhos. Que mais que nós podemos estar tirando aí como um ensinamento dessa história de José do Egito? Ele nos ensina que sempre devemos crer em Deus. Isso é muito importante. José, todos nós sabemos que ele foi bisneto de Abraão, onde com certeza ele aprendeu e desejou com o seu pai Jacó, que era neto de Abraão, a ter essa experiência com Deus. Já era um diferencial, que é essa experiência que nós estamos tendo agora na nossa vida cristã. Mesmo você que ainda está iniciando a sua vida cristã, a sua trajetória, ou mesmo irmãos que já têm anos e anos aí, janelas e janelas da vida cristã. Então, existe um diferencial, que é o quê? É nós termos a experiência com Deus. José, ele acreditava no Deus que prometeu à sua família que seriam todos eles uma geração abençoada. Porém, infelizmente, hoje no nosso mundo, o excesso de superstições, de religiões,
né, infinidade de religiões, elas têm apagado com o quê? Com a fé de muitas pessoas. Infelizmente isso acontece. E Jesus já dizia isso na Bíblia. Se nós lermos lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 8, Jesus ele faz uma pergunta. Quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Jesus já estava falando sobre isso, perguntando sobre isso, sobre o esfriamento da fé de muitas pessoas. Embora o número de religiões esteja em franco crescimento, tendo muito crescimento, infelizmente a fé das pessoas está o quê? Está cada dia menor. Isso é muito ruim. Então, trazendo para nós aqui, como fazer para ter mais fé? José, com certeza, ele aprendeu a ter fé ouvindo o quê? Ouvindo as histórias sobre Deus, dos seus antepassados. Ouvindo as histórias, né? Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, a palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir. Amém? Então, a palavra, a Bíblia diz, a fé ela vem no ouvir. Com certeza, naqueles anos que José passou ali na cadeia, né? Como havia dito, deve ter sido em 10 a 13 anos, todo o tempo ele se esforçava para lembrar dessas histórias e manter a sua fé viva. Ele não caiu em depressão, ele não ficou cabisbaixo, ele sempre estava lembrando de todos aqueles ensinamentos. Jesus ele faz a promessa, lá em João 14, 26, lá diz, Jesus diz que o Espírito Santo nos faria lembrar das suas palavras para manter viva o quê? A nossa fé. Por isso, meu irmão, é importante o quê? Nos esforçar para que não esquecemos os ensinamentos que fortaleçam a nossa fé. Nós temos que aprender isso, o fortalecimento da nossa fé. Aí eu te faço uma pergunta. E você, meu irmão, tem procurado alimentar-se da palavra para que tenha a sua fé aumentada ou mantida, né? Tem feito isso? Então, vai um conselho, uma reflexão. Alimente sua fé ouvindo a palavra e sempre creia em Deus. Amém? Essa é mais um ensinamento que nós tiramos dessa história de José. O que mais que nós podemos estar tirando aí? Que nós devemos estar sempre nos renovando, ou nos renovando a cada dia. Nós vimos lá no início da mensagem que José, ele foi, se barbeou, tomou banho, cortou cabelo e trocou as suas vestes, as suas roupas. Com certeza, aquelas roupas de José na cadeia deviam estar muito velhas, muito sujas, né? Mas agora que ia se apresentar ao faraó, que é aquela oportunidade que eu falei, né? Quantas oportunidades igual ao faraó você está tendo aí na sua vida, que você vai ter? Então, no caso de José, ele fez o quê? Ele vestiu roupas novas. José estava o quê? Disposto a viver intensamente aquele momento e aproveitar o quê? Ao máximo, mesmo que fosse ver o faraó uma única vez. Só que nós sabemos que não foi isso que aconteceu. A partir do momento de que José revelou os sonhos de Faraó, José se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Ele se tornou o governador do Egito. Ele só estava abaixo do Faraó. Então, José aproveitou a oportunidade. Com certeza, enquanto José se barbeava e se aprontava para encontrar com o faraó, ele ia o quê? Ele ia deixando aquela velha imagem de sofrimento de quem estava na cadeia. E isso é o que precisa acontecer conosco.
deixarmos uma vida de prisão, uma vida, entre aspas, de uma cadeia, né? Para que nós possamos nos renovar. Quando José ficou pronto, ele estava o quê? Irreconhecível. Era um novo homem. Embora nós sabemos que provavelmente naquela escuridão da cadeia, ele devia estar com a pele toda pálida, né? Sem tomar sol. Imagine, anos e anos ali, não existia banho de sol como hoje, né? Era uma masmorra lá, enfim, ficava lá no calabouço, numa solitária, numa solidão só. Então, com certeza, sua pele deveria estar pálida, e como a alimentação era muito escassa, com certeza ele estava muito magro. Porém, os seus olhos ainda o quê? Ainda mantinham aquele brilho de esperança. Toda aquela sujeira da cadeia e as longas noites que José com certeza passou acordado, não envelheceram a sua alma. Ele estava sempre pronto, ele estava sempre com a sua fé muito fortalecida. A cada dia que José vivia um novo tempo de Deus para a sua vida, ele não guardava mágoa alguma. Por quê? Porque ele estava sempre crendo naquela misericórdia do Senhor, que estava sempre renovando ele em todas as manhãs. Ele estava crendo, né? Ele estava crendo para que ele pudesse estar sendo renovado cada vez mais. Então, fica aí uma reflexão, que muitas pessoas saem da cadeia, mas a cadeia não sai dessas pessoas, porque as pessoas estão sempre amarguradas, continuam frustradas, estão sempre aprisionadas. Para se renovar, é preciso não se entregar aos problemas momentâneos, nem ficar prolongando sofrimentos que podem ser esquecidos. Às vezes ficamos presos ali a um sofrimento, a um problema, que às vezes é um problema que não é tão complexo. E aí ficamos presos naquilo que é a tal da situação que eu falei, de reflexão. Saímos da cadeia, mas a cadeia não sai da gente. Isso nós vamos ter essa mente. E aí eu faço a pergunta: e você, meu irmão, tem procurado se renovar a cada dia? Está renovando a sua fé, a sua vida, tirando as frustrações, enfim. Então, é que eu digo: renove-se todos os dias e viva cada momento. Quantas oportunidades nós teremos aí, que já tivemos, mas enfim, quantas oportunidades teremos? Quantos faraós irão nos chamar? Então, para isso, nós devemos estar sempre nos renovando, dando aquele ânimo, aquela força. Não podemos estar cabisbaixo, com depressão, pensando num problema que às vezes é um problema mínimo. E aí, meu irmão, o que nós podemos estar concluindo com relação a essa mensagem? Com relação à mensagem, se nós ficarmos aqui, ficaremos o dia inteiro falando sobre os ensinamentos que essa história de José pode trazer para a nossa vida. Mas isso aí são nem essas três aí que são importantes, Por isso que eu falo, leia em Gênesis a história de José e aplique essa história para a sua vida, E aí, voltando ao que eu estava falando, o que nós podemos tirar de conclusão com essa história de José? Com certeza, a história de José, ela nos ensina que nunca devemos desistir do quê? Dos nossos sonhos. Temos que a cada dia fortalecer mais o quê? A nossa fé em Deus. Estar sempre nos renovando. Então, 3 pontos principais. Nunca desistir dos nossos sonhos. Estar sempre fortalecido e crendo em Deus. E, principalmente, estar sempre nos renovando. Esse era o perfil de José. Um homem que estava preso, mas sempre tinha o quê? A esperança
de que algo novo iria acontecer. E com isso, o que acontecia? A sua alma continuava sempre livre. Isso que nós temos que ter em mente, né? Existem pessoas que aparentemente são livres, aquilo que eu volto a repetir. Existem pessoas que estão aparentemente livres, porém, podem fazer tudo aquilo que desejam, mas o que? As suas almas continuam aprisionadas em um quê? Em uma cadeia de sofrimentos. Ou seja, a pessoa pode fazer tudo, só que ela continua aprisionada naquele sofrimento. Essas pessoas, elas o quê? Elas não conseguem sonhar, não conseguem crer em Deus e nem se renovar. Não podemos cair nesse problema. E essas pessoas, com certeza, elas envelhecem rapidamente e perdem o quê? Perde o vigor da sua alegria. Nós temos que ter isso em mente, né? Essa questão de não ficarmos aprisionados. Então, meu irmão, fica a pergunta aí de reflexão. Você quer sair da cadeia e ser totalmente transformado? Que é o tema da nossa mensagem de hoje. Reflita no que eu vou falar agora, que eu já disse anteriormente. Antes de sair da cadeia, é preciso que a cadeia saia de você. E para isso, o que tem que ser feito? Continuar sonhando, crendo em Deus e se renovando a cada dia. Amém? Fica essa mensagem como uma mensagem de um direcionamento para a sua vida. O que a história de José do Egito traz para a nossa vida, para a sua vida. Às vezes, meu irmão, você está passando por uma situação parecida com essa de José, né? Obviamente, não digo que esteja na cadeia, mas esteja aprisionado numa cadeia, num sofrimento, num problema. Use isso para a sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração para estar abençoando a sua vida, abençoando o dia de hoje. Aí, nesse momento, feche os seus olhos, ore junto comigo, coloque nesse momento tudo aquilo que você esteja necessitando nesse momento. O que Deus, o que se você vai estar pedindo para Deus. Deus sabe o que o seu coração quer, Deus sabe o que você quer, mas Ele quer ouvir da sua boca. É importante, nesse momento de conexão com Deus, de comunhão com Deus, é o momento de nós estarmos falando com Ele. Aproveite esse momento, vamos estar orando junto antes de nós finalizarmos a nossa mensagem de hoje. Amém? Vamos lá? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, entramos nesse momento novamente na Sua presença, Senhor. Ó Deus, eu venho aqui colocar a vida de todos essas pessoas que estão ouvindo e vendo esse vídeo nesse momento, Senhor, que o Senhor atue grandemente na vida de cada um deles, abençoando, Senhor, protegendo-os de todo mal, dando um entendimento, um direcionamento para todas as causas que cada um tem nesse momento, Senhor. Dê um conforto, dê um refrigério para o coração dessa pessoa. Nesse momento, essa pessoa pode estar no sofrimento, mas eu peço que o Senhor traga um renovo para a vida dessa pessoa, Senhor. Dê um entendimento para que ele possa estar resolvendo problemas que possam estar surgindo na vida dele, Senhor, e principalmente fortalecendo cada vez mais a crença que ele tem em Ti, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, nesse momento, ó Deus, coloca a vida dos seus familiares, dos seus filhos, da sua casa, da sua vida financeira, dos seus negócios, do seu emprego, enfim, Senhor. O Senhor sabe o que cada um necessita nesse momento. Eu coloco os anjos ao seu favor. Eu coloco os anjos
dando um entendimento para esse irmão. É o que eu peço, Senhor. Ó Deus, tire toda a cilada, toda a armadilha do inferno que esteja atuando na vida desse irmão. Ó Deus, é o que eu te peço, Senhor. Coloque a sua mão poderosa sobre eles, abençoando-os de todo o mal. É o que eu te peço, Senhor. Eu te peço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meu irmão, mais uma vez, obrigado por você ter reservado esse tempo para estar ouvindo essa mensagem. Que é uma mensagem que com certeza vai trazer um diferencial para o seu entendimento e para a sua vida. E aí, se o irmão gostou desse vídeo, vai lá, dá um like aqui embaixo. Compartilhe com alguma pessoa, com certeza existem pessoas que precisam estar ouvindo essa mensagem. Compartilhe nas suas redes sociais também. Para quê? Para que esse vídeo seja melhor visualizado por outras pessoas. Ele tenha um engajamento maior e chegue a pessoas que precisam também estar ouvindo essa mensagem. Se você ainda não se inscreveu no canal da Rede de Homens da IQ Lagoinha, clique ali, inscreva-se e ative o sininho para que você possa estar recebendo aí notificações das próximas mensagens aí, tá bom? Eu te agradeço e espero que você possa estar novamente ouvindo a mensagem da próxima semana e que você tenha um restante de semana abençoado e o início da próxima semana abençoado também. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Até lá. Tchau, tchau.